Olá e bem-vindos ao episódio 2. No episódio 1 eu estava com algumas dificuldades, mas acho que agora já consegui perceber que através do Zoom, uma ferramenta fantástica, eu consigo partilhar o ecrã convosco e acho que se torna muito mais fácil de fazer estes vídeos. Portanto, este é o episódio 2, vamos continuar a ver a declaração de facto juramentada e vamos começar a entrar nas provas, que foi onde nós parámos no episódio 1. Antes de começar eu vou partilhar o meu ecrã convosco e vamos aonde tínhamos terminado no episódio 1, portanto eu aqui já coloquei, lembram-se de eu vos ter falado da Empresite, não é? Vocês ali, basicamente, se tiverem dúvidas, podem procurar todos os serviços que o Governo tem, inclusivamente este que vocês estão aqui a ver no vosso ecrã, que é a Secretaria Regional das Finanças de Planeamento e Administração Pública, que é uma empresa, não é? Aqui vocês podem ver os detalhes da empresa, forma jurídica, a atividade é a administração pública e as atividades económicas, o número de identificação fiscal também, faz dela uma empresa, e aqui vocês depois podem ler o que eu acho que é extremamente interessante e diz o seguinte: a Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública é uma sociedade registada nos organismos oficiais como II. Desde a data de constituição, esta empresa tem estado a exercer a sua atividade por mais de 40 anos. A principal ocupação da empresa é a atividade CINI, relacionada com a administração pública e as atividades económicas. Portanto, a atualização dos dados empresariais data de 10 de setembro de 2020, o que quer dizer que esta empresa é fantástica. Esta daqui está situada em Angra do Heroísmo, portanto na ilha, mas vamos ver aqui em Lisboa. O que é que nós temos aqui em Lisboa? Em Lisboa nós temos o Instituto de Emprego e Formação Profissional, que é uma empresa, a Autoridade Nacional de Comunicações, que é uma empresa, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, que é uma empresa, a Área Metropolitana de Lisboa, que também é uma empresa, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento, vou-vos mostrar também aqui outro que eu estive a ver, que é a Polícia Judiciária. Ora, aqui está ela, Polícia Judiciária, também é uma empresa, ok? Portanto, a empresa da Polícia Judiciária está registada como empresa II e a empresa já tem 153 anos desde a data da sua fundação. Agora eu vos pergunto, aonde é que está o nosso contrato com estas empresas? Porque se é uma empresa, se partimos do princípio que é uma empresa, certo? Tem que haver um contrato, não é, com aquela empresa, porque vocês vão comprar um carro, há um contrato entre a pessoa que está a vender o carro, agora esqueci-me o nome, mas vocês percebem, não é? Tudo é um contrato. Então, se tudo é um contrato, dentro do contrato existem como é que se chamam os policies? Agora passou-me, mas estão a perceber onde é que eu estou a querer chegar, não é? Vocês vão trabalhar para alguém, não é? Há um contrato, onde vocês concordam com as normas da empresa, não é? E aquela empresa paga-vos, não é? Pelas vossas horas de trabalho. Agora aqui a minha questão é, se a empresa tem que haver acionistas, logo à partida, se é uma empresa, quer ganhar dinheiro, porque as empresas querem ganhar dinheiro, é por isso que existem empresas, correto? Então, quem é que vai pagar a estas empresas? Como é que estas empresas faturam?
Será que já perceberam como é que elas faturam? Será que já perceberam que somos nós, o povo, que fazemos com que estas empresas estejam em funcionamento, porque somos nós que pagamos com tudo? Não é? Agora, a minha questão está, quantos de nós é que sabemos, não é, que entramos em contrato com estas empresas e quando é que nós entramos em contrato com estas empresas? Ok? Então, seguindo essa lógica, não é? Vamos entrar dentro do affidavit, ou, isto de pensar em inglês e traduzir para português e pensar em português e traduzir para inglês é difícil, gente, é difícil. Ok, vamos para provas. Como podem ver aí, vamos entrar agora no anexo A, que é uma das provas que constituem este affidavit. Já sabem que a affidavit é uma declaração juramentada de facto e verdade. Eu vou utilizar o termo affidavit porque estou mais acostumada a utilizar o termo, não é? Mas sabem o que é que isto, já sabem o que é quer dizer cada vez que eu falar em affidavit, ok? Então, portanto, do anexo A, o desafio formal aos 12 pressupostos da lei. E aqui diz o seguinte, o desafio formal aos 12 pressupostos da lei, portanto vamos definir a palavra presunção. É uma ideia que é considerada verdadeira com base na probabilidade. Só aqui é interessante. Como presunção é uma presunção na qual deve ser acordado pelas partes para ser verdade, então, e igualmente, se uma parte desafia a presunção como verdadeira com base na probabilidade, isso é tudo o que é reconhecido como necessário para remover a presunção, é um desafio formal a essa presunção. A presunção, então, não tem posição no mérito ou facto. Ok? Se tiverem dúvidas, alguma coisa que eu esteja a ler e que eu não tenha feito referência, deixem-me os vossos comentários e eu responderei. É assim, eu faço uma pausa aqui porque se vocês não têm capacidade para entender o que aqui está escrito, façam-me um favor, vão verificar vão vocês mesmos verificar, façam as vossas próprias pesquisas, não me venham com perguntas idiotas do género, a minha vizinha disse, gente, nós não vivemos mais na Alice no País das Maravilhas, se a tua vizinha disse, vai perguntar à tua vizinha de onde é que ela tirou os factos, é para nos regermos com os factos. No momento em que nós estamos hoje, eu volto a frisar, no momento em que nós estamos hoje, estamos em outubro, nós já tivemos este ano, que foi um ano que eu acredito que tenha sido para nos acordar a um nível muito, muito, muito intenso e que nós, tipo, faça-se um clique e que a gente perceba que, ok, o mundo não está certo, há coisas que aqui não estão corretas e eu estou-vos a mostrar os factos, onde é que não está correto e já vem dos tempos da Babilónia, não é de agora. Esta máquina, este sistema está corrupto desde, vocês viram, Polícia Judiciária, 153 anos de empresa, 153 anos de empresa, mas de onde é que essa empresa faz dinheiro? Quem é que está a gerir o dinheiro para essa empresa? Questionem tudo. E não é só o questionarem, façam as vossas próprias pesquisas. Se não entendem alguma palavra, existem dicionários no Google, vão atrás do dicionário, entendam a palavra em si, desmistifiquem tudo o que há à volta daquela palavra, porque palavras são feitiços. Cada vez que nós falamos alguma coisa, basta nós não estarmos conscientes do que é que nós estamos a fazer, nós podemos estar-nos a prejudicar a nós mesmos e nem sequer temos noção de como é que nos metemos em tamanhos problemas como chegamos até aqui, não é? Mas a ideia é juntos conseguirmos desmistificar tudo isto e eu acredito que este documento em grande parte vai fazer isso da mesma forma como fez para mim, ok? Uma probabilidade, a extensão em que algo é provável, a probabilidade de algo acontecer ou ser o caso. Por definição, isso não é substantivo, pois é apenas uma probabilidade do que pode ser e, portanto, não tem substância no facto material.
Um tribunal estadual não opera de acordo com qualquer regra de direito verdadeira, mas por presunções da lei. É surreal. Portanto, se as presunções apresentadas pelo Bar Guild, aqui o Bar Guild é a ordem, mas eu quis deixar exatamente como está, porque aqui no UK existem vários que eles chamam courts, que nós não temos, já começamos a ver alguns em Portugal, mas pronto, é a mesma coisa. O que muda é aquilo que pode mudar é que aquela empresa trata disto e daquilo e aquela empresa trata daquilo e daquilo, mas o fundamento deste documento serve para o mundo inteiro. Não são refutadas, elas se tornam fato e, portanto, dizem ser verdadeiras. Existem 12 pressupostos-chave declarados pela guilds privadas que, se não contestadas, permanecem verdadeiras. E elas são o registro público, o serviço público, o juramento público, a imunidade, a convocação da custódia, o tribunal de guardiões, o tribunal de curadores, o governo como executor e beneficiário, o agente e a agência, a incompetência e culpa. A presunção de registro público é que qualquer questão submetida a um tribunal estadual é uma questão de registro público, quando na verdade é presumida pelos membros da ordem que o assunto é um assunto de negócios da ordem, a menos que seja repreendido e rejeitado abertamente, declarando claramente que o assunto deve estar no registro público. O assunto permanece como um assunto privado da ordem, completamente sobre as regras particulares da ordem. Nós, os abaixo-assinados, contestamos formalmente a presunção do registro público, pois ela é, por definição, uma presunção por definição e não tem posição ou mérito em factos apresentáveis. Onde é que eu já estava a ir? Aqui estou eu, sim. Não tem posição ou mérito em factos apresentáveis ou materiais. A presunção de serviço público é que todos os membros da Associação Privada de Advogados que prestam juramento solene e secreto à Associação agem como agentes públicos do Governo ou funcionários públicos, fazendo juramentos adicionais de cargos públicos que abertamente e contradizem deliberadamente os seus juramentos superiores, particulares à sua própria ordem. A menos que abertamente reprovado e rejeitado, a alegação é de que esses membros privados da Ordem dos Advogados são servidores públicos legítimos e, portanto, administradores sob juramento público. Nós, abaixo-assinados, contestamos formalmente a presunção de serviço público, uma vez que, por definição, é uma presunção por definição e não tem posição ou mérito em factos apresentáveis ou materiais. A presunção de juramento público é que todos os membros da Associação Privada de Advogados que atuam na capacidade de funcionários públicos que prestam juramento solene permanecem vinculados por esse juramento e, portanto, devem servir com honestidade, imparcialidade e justiça, conforme ditado por seu juramento. A menos que seja desafiado e exigido abertamente, a presunção é de que os membros da Ordem dos Advogados Privados funcionaram sob o seu juramento público em contradição com o juramento da Ordem. Se desafiados, esses indivíduos devem garantir-se como tendo um conflito de interesses e não podem estar sob o juramento público. Nós, abaixo-assinados, contestamos formalmente a presunção do juramento público, pois é por definição uma presunção, por definição, e não tem posição ou mérito em fatos apresentáveis ou materiais. A presunção de imunidade é que membros-chave da Associação Privada da Ordem dos Advogados, na qualidade de funcionários públicos, atuando como juízes, promotores e magistrados que prestam juramento solene de boa-fé, estão imunes às reivindicações pessoais e ferimentos e responsabilidades. A menos que seja contestado abertamente e exigido o seu juramento, a presunção é de que os membros da Ordem, como curadores públicos, atuando como juízes, promotores e magistrados, estão imunes a qualquer responsabilidade pessoal por suas ações. Nós, os abaixo-assinados, contestamos formalmente a presunção de imunidade, pois é por definição uma presunção por definição e não tem posição ou mérito em fatos apresentáveis ou materiais. A presunção de convocação é que, por costume,
a convocação não é contestada e, portanto, quem comparece à corte aceita um cargo, réu, jurado ou testemunha. A jurisdição da corte. A participação no tribunal geralmente é convidada por convocação, a menos que a convocação seja rejeitada e devolvida com uma cópia da rejeição apresentada antes da escolha de visitar ou comparecer, jurisdição e posição como acusado e a existência de culpa permanecem. E esta parte é muito interessante de se notar que cada vez que vocês recebem uma carta do tribunal, não é uma ordem, é um convite da empresa a convidar-vos a visitarem o local onde elas fazem negócio. Porque tudo é empresa. Nada daquilo que vocês estão aqui a ver e que vos caia por entendimento o mais cedo possível, que nós estamos a tratar com empresas. Estas empresas, o único propósito que elas têm é fazer dinheiro, é enriquecerem. E elas só conseguem enriquecer quando o povo é leigo em matérias da lei. O povo, e eles sabem disto perfeitamente, eles sabem perfeitamente que não é ninguém que vai pegar nos enormes dicionários, nos enormes livros e que vai começar a ler a lei. E então é por aí que eles safam, porque essas são as regras do jogo, certo? Portanto, nós os abaixo-assinado contestamos formalmente a presunção de convocação, pois é por definição uma presunção, por definição, e não tem posição ou mérito em fatos apresentáveis ou materiais. A presunção de custódia é que, por costume, uma intimação ou mandado de prisão é contestada e, portanto, quem comparece ao tribunal é considerado uma coisa e, portanto, possível de ser detido sob custódia por custodiantes. Os custodiantes só podem legalmente manter a custódia de propriedades e coisas e não são seres de carne e alma de sangue. A menos que essa presunção seja contestada abertamente pela rejeição de intimação e ou no tribunal, a presunção é de que você é uma coisa e uma propriedade e, portanto, legalmente capaz de ser mantido sob custódia pelos custodiantes. Okay? Enquanto vocês não perceberem que eu sou a mulher de carne, alma e sangue, vocês, homem, mulher, nós não somos coisas, nós não somos gado, mas eles tratam-nos como tal, porque como nós não sabemos, como não se estuda, não é? E isto, atenção, eu não inventei nada disto, isto é retirado das 12 presunções da lei, porque existem estas 12 presunções da lei, ok? Portanto, nós os abaixo-assinados contestamos formalmente a presunção de custódia, pois é por definição uma presunção por definição e não tem posição ou mérito em facto apresentável ou material. A presunção do Tribunal de Guardiões é a presunção de que, como você pode ser listado como residente de uma aula de uma área do governo local e ter listado no seu passaporte a letra P, todos temos, você é um indigente e, portanto, sob o guardião, poderes do governo e seus agentes como um tribunal dos guardiões, a menos que essa suposição seja contestada abertamente para demonstrar que você é um guardião geral e um executor geral da questão trustee perante o tribunal, a presunção permanece e você é, por padrão, um mendigo e lunático e, portanto, deve obedecer às regras do escriturário. Guardiões, que é o escrivão do Tribunal de Magistrados. E eu acredito que nesta situação, das histórias que eu tenho ouvido, há muito boa gente que se vê apanhado aqui nesta situação, em que eu, para me apresentar no local deles, portanto no escritório da empresa, que neste caso seria o tribunal, não é? Eu não me posso apresentar eu mesma,
porque eu só me posso apresentar através, e atenção, eu, a mulher, não me posso nunca apresentar, porque um tribunal não lida com seres vivos, ele lida com coisas e propriedades. O ser vivo, eles nem sequer ouvem, eles recusam-se porque não podem ouvir, porque não têm a base para ouvir. Porquê? Porque o homem e a mulher têm direitos inerentes e esses direitos não são dados por outro homem ou por outra mulher. Não. São direitos que são inerentes, nascem com todos nós. Todos nós. E estas leis estão feitas para que eles só possam lidar com a pessoa, o cidadão, o público e o outro ser da vossa certidão de nascimento que foi criada em duplicado, que é onde aparece, que é o termo é chamado em inglês strawman, que é criado através da nossa certidão de nascimento e é aquele que é elegível a obedecer, a pagar e a contribuir para esta empresa. Quando vocês, não consigo perceber, ok. Quando vocês conseguem ter uma ideia geral de como é que este mecanismo está todo engendrado e de como é que nós somos apanhados nesta mentira e somos tornados escravos, é just mind-blowing, it's incredible. Seguindo, nós os abaixo-assinados desafiamos formalmente a presunção de guardiões, pois ela é por definição uma presunção, por definição, e não tem posição ou mérito em fatos apresentáveis ou materiais. A presunção do Tribunal de Curadores é que os membros da Ordem dos Advogados Privados presumem que você aceita o cargo de administrador como funcionário público e funcionário do governo, apenas participando de um tribunal romano, pois esses tribunais são sempre para administradores públicos pelas regras da ordem do sistema romano, a menos que essa suposição seja desafiada abertamente a declarar que você está apenas visitando por convite para esclarecer a questão que você não é um funcionário público ou administrador público, nesse caso, a presunção permanece e é assumida como uma das razões mais importantes para reivindicar jurisdição. Simplesmente porque você apareceu. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se nós nos apresentarmos no escritório da empresa, neste caso o tribunal, e se nós permitirmos que o advogado fale por nós, porque antes de o advogado falar por nós, o advogado pede-nos para assinar um documento que é extremamente interessante, que ninguém deve assinar, que é a ordem de advogado, onde nós passamos todos os nossos direitos para o nosso advogado, a maior burrice que nós alguma vez podíamos fazer. Se nós entrarmos dentro do tribunal, eu como uma mulher, e disser, eu não vim aqui através da vossa cartinha, eu vim aqui porque eu recebi um convite e eu quero vir aqui dizer que eu sou a mulher e como a mulher que sou, eu entendo que os meus direitos estão acima das vossas leis, legislações e actas e whatever que vocês queiram colocar. Acreditem que a partir do momento em que isto é feito, eles correm com o homem ou a mulher do tribunal, porque não podem, aliás, só ouvir esta situação, estamos de acordo que eu sou a mulher. Uma coisa simples, super simples. Vocês podem fazer isto com o advogado, vocês podem fazer isto com o polícia, vocês podem fazer isto com qualquer pessoa que esteja a trabalhar na função pública, porque eles sim estão na função pública. E acreditem que todas estas pessoas que estão na função pública não sabem o que é que vocês estão aqui a ver neste vídeo. Eles próprios não sabem. Nós somos 7,7 bilhões de escravos neste momento a habitar o planeta Terra. Conta-se uma mão cheia
se calhar, de pessoas que leram este documento, ou homem e mulher que leram este documento e que conseguiram dizer uau, 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 uau. No grupo, que eu meti o link no primeiro vídeo, se vocês forem àquele grupo, nós somos cerca de 5.000 e ainda continua a ser exaustivo para o Barron fazer entendimento à quantidade de idiotice que as pessoas dizem da boca para fora sem sequer terem noção. E leram o documento, mas não sabem o que é que estão a ler, não têm noção do que é que estão... Aliás, elas nem conseguem visualizar o poder deste documento, porque estão tão embebidas na ideia de que não, isto não pode ser assim, não, isto é mentira. Mas a minha pergunta é mentira? Então, mas porquê é que isto são tudo empresas? Se há uma empresa, há um ganho. A empresa quer ganhar alguma coisa, quer faturar. Quem é que... Estão a entender? É simples. Ora bem, a presunção de governo atuando em dois papéis, como o executor e o beneficiário, é que, para o assunto em questão, a ordem privada nomeia o juiz, o magistrado, na qualidade de executor, enquanto o promotor atua na capacidade de beneficiário da confiança para o assunto atual. Se o acusado procurar reivindicar o seu direito como executor e beneficiário sob seu corpo, mente e alma, eles estão agindo como um executor de som torte ou um falso executor, desafiando o juiz legítimo como executor. Aconselho-vos a irem pesquisar o que quer dizer de som torte, porque vão ficar boquiabertos com certeza. Portanto, o juiz magistrado assume o papel de executor verdadeiro e tem o direito de prender, deter, multar ou forçar uma avaliação psiquiátrica, a menos que essa suposição seja desafiada abertamente para demonstrar que você é o verdadeiro guardião geral e executor geral da questão de confiança perante o tribunal, questionando e contestando se o juiz ou o magistrado está tentando atuar como executor de som torte, a presunção permanece e você é, por padrão, o administrador, portanto deve obedecer às regras do executor, que é o juiz e o magistrado, ou é um executor de som torte e um juiz ou magistrado da ordem pode procurar assistência de oficiais de justiça ou xerifes para afirmar as suas falsas acusações e reclamar contra você. Portanto, nós os abaixo-assinados contestamos formalmente a presunção do governo atuando em dois papéis como o executor e o beneficiário, uma vez que por definição é uma presunção, por definição e não tem posição ou mérito em factos apresentáveis ou materiais. A presunção de agente e agência é a presunção de que, de acordo com o direito contratual, você expressou e concedeu autoridade ao juiz e ao magistrado por meio de declaração de palavras como reconhecer, entender ou compreender e, portanto, concordar em ficar vinculado a um contrato. Portanto, a menos que todas as presunções de nomeações de agentes sejam refutadas pelo uso de rejeições formais, como eu não reconheço, para remover toda a nomeação implícita ou expressa do juiz, promotor ou secretário como agentes, a presunção permanece e você concorda em ser contratualmente obrigado a atuar sob a direção do juiz ou magistrado. Nós, abaixo-assinado, contestamos formalmente a presunção de agente e agência, uma vez que, por definição, é uma presunção, por definição e não tem posição ou mérito em factos apresentáveis ou relevantes. A presunção de incompetência é a presunção de que você é pelo menos ignorante da lei e, portanto, incompetente em se apresentar e argumentar adequadamente. Portanto, o juiz magistrado como executor tem o direito de prender, deter, multar ou forçar uma avaliação psiquiátrica. A menos que essa suposição seja abertamente contestada pelo facto de você reconhecer a sua posição como executor e beneficiário e reaprender ativamente e se opor a quaisquer presunções contrárias, fica na hora de alegar que você é incompetente
para que o juiz ou o magistrado possa fazer o que eles precisam fazer para mantê-lo obediente. E aqui nesta situação não é só manter obediente, é porque a empresa precisa de lucrar. E uma vez que ela precisa de lucrar, nada mais do que lidar com pessoas ignorantes e a forma como eles ganham dinheiro. Portanto, nós, os abaixo-assinados, quando estamos formalmente a presunção de incompetência, pois ela é por definição uma presunção e não tem posição ou mérito em factos apresentáveis ou materiais. A presunção de culpa é a presunção de que, como se presume ser uma reunião de negócios privada da Ordem dos Advogados, você é culpado por se declarar culpado, por não se declarar ou alegar não culpado. Portanto, a menos que você tenha previamente preparado uma declaração de verdade e noção para dispensar com extremo prejuízo o registro público ou chamado de morrer, a presunção é de que você é culpado e a ordem privada pode segurá-lo até um vínculo esteja preparado para garantir a garantia, quantidade que a ordem quer lucrar com você. Nós, os abaixo-assinados, contestamos formalmente a presunção de culpa, pois ela é, por definição, uma presunção, por definição, e não tem posição ou mérito em fatos apresentáveis ou materiais. Desafiamos formalmente todas as presunções de lei, como formalmente desafiamos todas as 12 presunções de lei. A presunção de lei formalmente não tem substância no facto relevante. Como estudioso de direito e reconhecido RBA, reconhecido pela conquista, paralegal, pelo conhecimento demonstrado no tribunal, veja o anexo da autoridade do caso B do David Ward e o Conselho de Warrington Bourne no dia 30 de maio de 2013, com o processo número, reconheceremos o Estado de Direito quando e somente quando houver evidência material desse suposto Estado de Direito. Alguma evidência material de substância em facto material apresentável. Até então, a busca pelo Estado de Direito que tenha alguma credibilidade em factos relevantes continua. Está feito sem má vontade ou irritação, pela e em nome da principal incorporação legal pelo título de Miss Carla Frederico, por e em nome do Procurador-Geral da Casa de Frederico, por e em nome da Carla Isabel da Casa de Frederico, todos os direitos reservados. Portanto, no próximo episódio vamos começar com as provas Exhibit B, do caso em que o David colocou no dia 30 de maio, em que ele levou, atenção, que ele nunca meteu os pés dentro de um tribunal. E se vocês perceberem, e eu vou tentar explicar o máximo que eu consiga nesta situação, em que o que o David conseguiu foi tudo através de carta que ele próprio enviou para os juízes, para o escrivão, que, como ele refere, e vocês vão ver mais à frente, o escrivão aqui é o que tem o verdadeiro poder, porque um juiz é única e exclusivamente um ator que está a atuar, a fazer o seu papel de ator. Tudo aquilo que aqui vocês viram nas 12 presunções da lei, é bom que haja um entendimento de que é uma presunção e é baseada na probabilidade. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que eles ora vivem no futuro, ora vivem no passado. Não há nenhum caso em que eles façam alguma coisa no presente, porque o presente indica lidarem com o homem e com a mulher, o ser vivo. E como eles não lidam com o ser vivo, eles lidam com a pessoa morta, que é o straw man, que é quando vocês recebem uma cartinha em casa da parte destas empresas, vem tudo em letras maiúsculas. Esse é o straw man, que foi criado através do da vossa certidão de nascimento, e é a partir daí que este sistema funciona. Portanto, eles não podem lidar com o homem e com a mulher.
E depois este documento é tão poderoso porque este documento invalida todas as 12 presunções à lei. E se eu estiver errada ao enviar este documento para quem quer que seja, se eu estiver errada, a minha cartinha de apresentação eu faço questão de pedir que seja ponto por ponto mostrado com provas factuais aonde é que eu estou errada. E deixem-me que vos diga que até à data de hoje, zero, nada. Nada, porque não há como provar. Como é que eles podem provar, ponto número 1, que 7,7 bilhões de pessoas no planeta deram consentimento para ser governado? Não. Como é que eles podem provar, principalmente em Portugal, que 10 milhões de habitantes deram consentimento para ser governado? Não. Como é que eles podem provar que eu não sou a mulher? Mas eu posso provar que aquilo que eles presumem está errado. Porque eu não sou uma coisa e eu não sou uma propriedade. Eu tenho as provas factuais. Isto é um facto. E isto são os factos. E baseado nos factos é que vocês têm que começar a fazer um entendimento deste documento. Um beijinho grande a todos. Vemo-nos no episódio 3. Bye! Bye, bye, bye.